Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estar começando uma nova matéria no nosso curso de bacharel em Teologia e Teologia Ministerial. Na aula passada, para quem está fazendo o curso presencial e o curso online, falamos da matéria de exegese bíblica, amém? Hoje vamos dar início a uma nova matéria, que será a matéria de profetas maiores. Tivemos a parte dos profetas menores, onde estudamos os 12 profetas menores e falamos de forma introdutória porque eles são classificados como profetas menores. Hoje vamos dar novamente assim aquela repescagem para podermos assim novamente tirar esta dúvida aí acerca dos profetas menores e os profetas maiores, sendo que já estudamos os 12 profetas menores. Foram 3 apostilhas falando dos profetas menores, aonde dividimos cada apostilha com a biografia e a vida ministerial de 4 profetas. Então foram 3 apostilhas, onde falamos de 4 profetas menores, e hoje vamos estar falando dos 5 livros dos profetas maiores, e vamos estar falando dos 4 profetas maiores. Pastor, não entendi. O senhor falou que é 5 livros dos profetas maiores e são 4 os profetas maiores. Como é isto? São 5 livros porque Jeremias, Lamentações, Isaías, Daniel, Ezequiel, sendo que Jeremias, ele é o autor de 2 livros. Então são 5 livros e 4 profetas, porque Jeremias ele vai escrever ou vai narrar, tá certo? Para Baruque, que era o seu escrivão, chamado de amanuense naquela época também, a registrar aquilo que ele vai ditar. Então são, no total, 17 livros, sendo 12 menores e 5 maiores. E são 16 os profetas, porque Jeremias ele vai escrever, ou vai narrar para Baruque escrever 2 livros, que é o livro de Lamentações e o livro do próprio Jeremias, ou o livro que leva o próprio nome do profeta Jeremias. Ok? Então vamos lá. O que é um profeta, né? Vamos falar da etimologia da palavra. A palavra profeta em língua hebraica, tá certo? É Nabir, pode ser chamado de Nabi, como também pode ser chamado de Navi. Vai depender se a palavra estiver com texto massoreto, com as nicudes ou niquidotes, com os sinais massoreto, que dão o som vocálico, será chamado de Nabir. Mas sem as massoréticas será chamado também de Navi em língua hebraica. O que seria um Navi ou o Nabi? Seria um porta-voz, alguém que está representando uma outra pessoa. Então o profeta, ele é um porta-voz. É alguém que vai falar em nome de Deus, acerca da vontade de Deus para o seu povo e acerca de alguns acontecimentos que irão acontecer, como advertência, como castigo,
e como restauração, além de outras particularidades que vamos assim estar destacando durante este período que vamos estar estudando acerca dos profetas maiores. Então, para entendermos isso aqui, na época em que Davi reinava, devido ao relato bíblico, devido à narrativa bibliocêntrica, nós vamos observar que durante esse período muitos inimigos precisou ser eliminado, muitas guerras foram feitas, amém? E Davi, ele precisou exterminar esses inimigos, tirar esses inimigos de cena, e ele vai entregar o reino ao seu filho Salomão, e Salomão ele vai reinar. O reinado de Salomão será um reinado muito próspero, de muita fartura. Não se vê neste período tantas guerras, ou quase nenhuma, porque Davi já tinha eliminado os inimigos de Israel e tinha entregue o reino ao seu filho Salomão, e ele reinou, e foi um reinado de muita paz. Porém, após a morte de Salomão, no ano de 930, 932 aproximadamente, a Bíblia diz que o seu filho, Roboão, ele vai assumir o reino, sendo que, ao assumir o reino, Roboão ele vai desprezar o conselho dos anciões. Existia na nação o conselho dos anciões, que auxiliava o governante acerca de muitos acontecimentos, julgavam a causa das pessoas, tanto de forma externa como interna, tanto na questão religiosa como também na questão legislativa. Então, o Conselho dos Anciões dava um apoio ao rei, dava um apoio à nação. E eram pessoas de um caráter ilibado, eram pessoas que tinham um vasto conhecimento acerca da lei, acerca da própria vida, pois a Bíblia diz que a força está com os jovens, porém o conhecimento está com as pessoas mais velhas. Então, o que acontece? A Bíblia diz que Roboão, tá certo? Ele despreza o conselho dos anciões, ele não dá ouvido ao conselho e automaticamente ele vai dar ouvido aos mais jovens como ele. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma insurreição na nação. Vai acontecer um descontentamento da nação. Pois os impostos na época já eram altos. E os jovens conseguiram entrar na mente de Roboão para que ele fosse mais rigoroso com a nação do que o seu pai foi. A ponto de o próprio Roboão dizer que o pai, ele tinha açoitado a nação com varas, mas ele iria açoitar com escorpiões. Então os impostos, que já eram altos, mais suportável, se tornou mais alto ainda. Roboão vai começar agora a oprimir o povo. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo perece. Então, Roboão, filho de Salomão,
é um rei ímpio, é um rei que está fora da vontade de Deus. Então a nação fica descontente, há um descontentamento por parte da nação, há uma insurreição, e o povo não aceita o reinado de Roboão. É como se o povo quisesse fazer o impeachment, seria um certo impeachment daquela época. O povo não aceita Roboão e vão constituir como rei a Jeroboão da época. Então, as tribos de Israel, as 12 tribos, ela vai se dividir. E com esta divisão, vai agora existir 2 reinos em Israel, na nação. Vai existir agora o reino do norte, que seria Israel. E qual seria a capital do reino do norte? A capital do reino do norte, em início, seria Siquém, que ano mais tarde passaria a ser chamado de Samaria. Estudiosos dizem que quem construiu a cidade de Samaria foi o rei Onri, juntamente com o seu filho, que depois passou a ser também rei, chamado de Acabe. Então, o reino do norte, Israel, e a capital do reino do norte, Samaria. E do outro lado, a nação se divide também em reino do sul. Reino do sul seria Judá. E a capital do reino do sul, de Judá, seria a cidade de Jerusalém. Então ficou agora Judá, reino do sul, capital Jerusalém, e ficou agora reino do norte, Israel, capital, cidade de Samaria. É necessário entendermos esta divisão para compreender a visão dos profetas, tanto menores como maiores. Porque cada um desses profetas, eles profetizaram estando em um desses 2 reinos. Alguns profetas profetizam no reino do norte e outros profetizam no reino do sul. No reino do norte, os profetas profetizam em Israel sobre Samaria. No reino do sul, os profetas profetizam em Judá sobre a cidade ali de Jebus, Jerusalém. Ok? Então vamos lá para entender aqui. Quando falamos de profetas menores e profetas maiores, se os irmãos observarem no slide, nós temos colocado, tá certo? 2 círculos aí, um ilustrando a ação profética dos profetas menores. Tem até ali um erro, irmãos, perdão, um erro ortográfico ali. Na hora de digitar ali entrou o E no vez do O, depois a gente vai estar corrigindo após a aula, tá certo? Então os profetas menores profetiza ali no reino, tanto do norte como do sul, e os profetas maiores também vão profetizar tanto no reino do norte como no reino do sul sobre um contexto histórico totalmente diferente, a visão espiritual, política, geográfica, ela sofre algumas alterações, pois os períodos são totalmente diferentes. Professor, por que o senhor botou 2 círculos, o menor e o maior? Para ilustrar que quando falamos de profeta maior e menor, precisamos entender que não tem nada a ver com questão de superioridade e de inferioridade. Não quer dizer que os profetas que são denominados, destacados como profetas menores, eles são inferiores aos maiores. E os maiores são superiores aos menores, tá certo? Não tem nada a ver com superioridade e inferioridade. Por que ilustramos ali um círculo menor e um círculo maior? Porque os profetas menores,
eles profetizam tanto no reino do norte como no reino do sul, tanto para Samaria como para Jerusalém, mas de forma específica, sobre uma perspectiva específica, sobre algo específico. Diferente da atuação dos profetas maiores. Os profetas maiores, eles profetizam sobre uma dimensão maior. Ele recebe a palavra, pois a palavra que o profeta recebe não é dele. Vem de Deus para ele, para um propósito que Deus assim estabeleceu. Sendo que as profecias dos profetas maiores, ela tem uma dimensão muito ampla. Alguns profetas são chamados também de profetas do Apocalipse. Há profecias de Isaías, como profecias de Ezequiel, do próprio Daniel, que aponta para acontecimentos escatológicos, não é apenas para a nação de forma específica, é para os judeus, mas as profecias deles alcançam uma dimensão muito maior, que também aponta para a igreja, que seria recebida e seria enxertado na videira após a rejeição por parte da nação de Israel, pois Jesus veio para os judeus. João deixa claro isto. A Bíblia diz que ele veio, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 1, verso de número 11 e verso de número 12, João vai dizer que ele, Jesus, ele veio para o que eram os seus judeus, mas os seus, os judeus, a sua nacionalidade, rejeita Cristo. Ele veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Aí João diz, mas a todos quanto receberam, deu ele o poder de serem feitos filhos de Deus. Entendeu? Então, observe. Isaías. Isaías, ele profetiza 770 anos antes do Messias. A profecia de Isaías tem uma dimensão tão extraordinária que existem profecias de Isaías que até hoje ainda não foram cumpridas. Isaías profetiza do reino vindouro, Isaías profetiza de um novo céu, de uma nova terra, Isaías profetiza o reinado de Cristo no milênio. Então tem acontecimentos que Isaías profetiza que ainda vai ser cumprido, é por isso que eles são chamados de profetas maiores. E desses 5 profetas maiores, tá certo? Isaías é chamado de o maior profeta, é também chamado também de profeta assim messiânico, tá certo?